Distância e deslocamento. A distância entre dois pontos é definida como o comprimento do segmento de reta que une esses pontos. Por exemplo, aqui, a distância entre a cidade A e a cidade B é dada pelo segmento de reta que une a cidade A à cidade B. Observe que este conceito geométrico de distância é diferente da distância que se percorre para ir de A até B ou de B até A. Quando uma pessoa caminha de A até B, para ela, a distância entre as duas cidades é equivalente ao comprimento do caminho que ela percorreu. E se, ao invés do caminho 1, ela for através do caminho 2, esta distância será um pouco maior. Observem, pois o comprimento desse caminho é maior, do caminho 2 é maior que o comprimento do caminho 1. Esta diferença de conceito é pelo fato de que, em geral, a distância entre duas cidades ou entre dois pontos não é o caminho que vai de uma para outra, não é ao longo de uma linha reta que une as duas cidades ou os dois pontos. Quando se caminha, pega-se um caminho que é um pouco mais longo do que o comprimento do segmento de reta. Esta é a grande diferença. Dado uma linha reta, verificamos que é possível percorrê-la em dois sentidos opostos. E podemos distinguir um sentido do outro através de uma seta ou de um sinal. Aqui, por exemplo, temos dois segmentos de retas paralelos, portanto, ao longo da mesma direção, e orientados também ao longo do mesmo sentido. Podemos chamar esse sentido de positivo. Aqui também são dois segmentos de retas paralelos, mas orientados em sentidos opostos. Aqui indicado por uma seta, mas poderíamos indicar esse sentido por um sinal. Aqui o sentido positivo e o sentido negativo. Num plano, podemos determinar a direção, as direções, pelo ângulo no sentido anti-horário, como este aqui, formado com o eixo que define uma direção e sentido, neste caso aqui o eixo X. O ângulo θ determina o sentido de uma reta ou um segmento de reta em relação à direção e o sentido do eixo, sendo o sentido oposto dado pelo ângulo π mais θ, ou 180 graus mais θ. E aqui está o sentido oposto. Em um sistema de eixos cartesianos, indica-se os sentidos por um sinal mais ou por uma seta, como nesta figura aqui. Aqui temos o eixo X, o sentido positivo indicado por um sinal mais, e aqui por uma seta. Aqui o eixo Y, indicado por um sinal mais, e aqui por uma seta. Mas hoje em dia usa-se também esta maneira aqui. O simples fato de eu colocar aqui, dizendo que este é o eixo X, eu já estou indicando qual é o sentido positivo. Então fica subentendido aqui, que aqui é o sentido positivo, e aqui o sentido positivo. A definição de distância entre dois pontos e os conceitos de direção e sentido nos leva imediatamente ao conceito de deslocamento. Aqui está, deslocamento. Observe que para ir de A, é possível ir de A até B, mas é possível também ir de B até A. Assim, para especificar o sentido do movimento, colocamos uma seta. Aqui está indicando que o movimento foi de A para B. Então, neste caso, nós temos um segmento de reta orientado. O segmento de reta orientado é o deslocamento. Se uma pessoa sai de A até B, o segmento de reta orientado aqui é o deslocamento da pessoa. Isso significa que para caracterizar completamente o deslocamento, além de um número seguido de uma unidade, como aqui, por exemplo, suponha que o comprimento desse segmento de reta é de 50 km, a distância de uma cidade a outra. Essa distância no sentido geométrico do termo, e não o comprimento do caminho para ir de A até B. E ele precisa também de uma direção, e a direção da linha que une os pontos A e B,
e o sentido de A para B indicado por esta seta. Portanto, o deslocamento é um exemplo de grandeza vetorial, como nós já vimos. O outro detalhe aqui é que o módulo do deslocamento é igual à distância geométrica, como essa indicada aqui, olha, entre os pontos A e B. Por exemplo, Pedro caminha 6 km para o norte. Ele sai deste ponto e caminha em linha reta para o norte. Este foi o primeiro deslocamento de Pedro. Depois, caminha 8 km para o leste. Aqui ele caminha 8 km para o leste. Observe que ele caminhou neste sentido e depois foi neste sentido para o leste. Determine o módulo de deslocamento do Pedro. Quando se fala o módulo de deslocamento, estou falando do deslocamento resultante. E observe que ele caminha em direções perpendiculares, portanto, aqui é um triângulo retângulo. E para determinar o módulo de deslocamento, usamos o teorema de Pitágoras. O módulo de deslocamento é igual à raiz quadrada de 6 km elevado ao quadrado mais 8 km elevado ao quadrado. Isto dá raiz quadrada de 36 km ao quadrado mais 64 km ao quadrado. Somando, obtemos 100 km ao quadrado. Extraindo a raiz, observe que aqui a raiz quadrada cancela esse quadrado, temos quilômetros, a raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, o módulo do deslocamento resultante de Pedro é 10 km. Isto é, a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada.